Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Receba. Boa noite, pastor Lima. Boa noite. Boa noite, pastor Evelyn Gonçalves. Boa noite, e boa noite a nossa querida missionária Célia Santos. Célia Santos, que é a nossa convidada dessa noite. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Mais uma convidada nessa noite. Mais uma convidada dessa noite. Obrigada, prazer estar aqui. Nós estamos muito felizes por esse tempo, por esse momento, como já foi falado, há um tempo determinado para todas as coisas, nós estamos aproveitando o tempo. É verdade. Estamos na íntegra aproveitando o tempo. E temos aqui nos bastidores o pastor Nando, CEO da Nando Editora. Temos aqui a pastora missionária Regina, a produção que está nos apoiando. Viva! E temos também a Sofia. Viva, Sofia! A Sofia é filha da pastora Evelyn e do pastor Nando. Sofia é uma bênção. Nós não podemos esquecer da irmã diaconisa Eliane, que está preparando uma mesa para nós. É Né? verdade. Não podemos esquecer. Né? Preparando uma mesa ali maravilhosa, né? Tem sido uma bênção, uma bênção. Deus abençoe sua vida, querida. Diaconisa Eliane. Mas tem o projeto dela. O projeto dela, qual é o nome? Tempos... o projeto dela agora... Pesquisa lá Produção. Pesquisa lá o projeto dela para nós divulgarmos. Ela trabalha na área de decoração, preparação de mesa, recepção, buffet, e é uma pessoa ungida. Valorize o seu tempo. Entre em contato. Você quer fazer uma festa, quer fazer um buffet, café, exato. Diaconisa Eliane. Qual é o número? Fala o número, pode falar. Fala daí, produção. 962 962 462 462 818. 818. Diaconisa Eliane. Nós recomendamos, viu? Amém. Se quiser preparar aí o seu evento aí, convide a nossa irmã Eliane. Então vamos lá, a missionária Célia Santos, que está conosco aqui nessa noite, compartilhar um pouco aí da sua história, da sua trajetória, né? E nós queremos que a missionária conte pra gente um pouco aí. Eu sei que você agora tem Portugal, né? Hoje tem Portugal, mas mora no Rio de Janeiro. Isso. Moro atualmente agora no Rio de Janeiro. Viver em Portugal para conhecer a netinha. Não, eu já estou aqui, estou lá. Como é que é isso? Não, missionário. Missionário é verdade. Missionário sabe como que é. Tipo assim, eu nasci basicamente no lar evangélico, né? Quando eu era criança, minha mãe não era evangélica, mas nós íamos muito, quando criança, eu e os irmãos, na casa de uma vizinha, que era da Igreja Batista, e convidava as crianças, eu acho que por isso que hoje em dia eu gosto de convidar as crianças, ela fazia mesas de guloseimas para induzir as crianças ao Evangelho e depois falar de Jesus. Porque com aquilo atraía... É uma estratégia, né? É uma estratégia, exato. Atraía as crianças, eu mesmo falava, ai, hoje é dia de Ana Marta. Aí chegava lá, a gente brincava, era tipo uma escola dominical ali que ela fazia, né? E eu comecei a pegar gosto, né, aquele trabalho, e nesse trabalho elas cantavam muito, eu não sei se vocês conhecem, porque é meu tempo, né, muito atrás, elas cantavam Quero Ser um Missionáriozinho, para falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar na minha terra, me mande a mim, Senhor. Então eu falo, sim, Senhor, que me manda, né? Mas isso foi se passando, muitas musiquinhas evangélicas também, que eu conheço, então ficava aquilo na minha cabeça, né? O cantor cristão também, aquele que falava assim, como é que... santo, 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 né? Deus onipotente, sim. Então, a Castelo Forte, essas coisas todas foi ficando na minha mente, foi, né, trabalhando, né, no meu espírito. Nisso, eu depois, quando eu tinha uns 12 anos, minha mãe faleceu. Meu né? Deus, tão cedo. Com 33 anos. Minha mãe faleceu. Foi alguma enfermidade? Foi tuberculose na época. Naquele tempo era terrível. Tuberculose, e ela morreu assim em pouco tempo. Mas nesse meio tempo, meu pai já tinha casado ou morado, né, com outra pessoa. E eu fui morar depois com a família dele, né? E a família dele ia na igreja já, na Igreja Batista também. E nisso, aí eu acabei me batizando, né? E depois
depois fazia Mensageiro do Rei, e comecei cada vez mais com esse trabalho de missões. E quando eu tinha meus 16 anos por aí, fui para São Paulo, e lá em São Paulo fui para a igreja, a primeira igreja batista, e tinha uma reunião todo domingo, às 8 horas, antes da escola dominical. E eu gostava muito, ficava sentadinha ali, era só senhorzinhos, né? Mas eles achavam interessante, porque uma menina, né? Tão nova ali, Era né? tão nova ali, eu não lembro se era 13, 15 anos, por aí, eu era muito adolescente. Eu acho que menos que a Sofia até. Que idade tem a Sofia? 16. Ah, não, era menos que a Sofia. Ele no meio de idosos, né? E eles me chamaram para um dia se eu queria falar alguma coisa. Então eu li o Salmo 82, né? E falei, fiquei falante lá. Bem, aí eu comecei, fiz PEC, né? Depois. Que lugar de São Paulo, missionário? Eu? Sim. Ali morava ali na Angélica. Na Angélica. Você conhece São Paulo? Moramos 11 anos lá, em Miranda, Heliópolis, Mauá, Sacomã. Depois eu voltei a morar ali no Paraíso. Então eu morava ali na Santa Cecília, Sim. morei por ali, né? Então eu ia à primeira igreja batista, ali em São Paulo, né? Ali, esqueci o nome até daquela rua. Bem no centro. Tinha um cavalo, né? Tinha um cavalo. Ali Nós era uma praça rodoviária, de também. Princesa Isabel. Princesa Isabel. Primeira igreja batista na Praça Princesa Isabel. Então ali eu fiquei por anos, meus 3 primeiros filhos são paulistas. E depois eu voltei para morar no Rio de Janeiro e tive meu 4º filho lá. Mas antes de ter esse meu 4º filho, quando as crianças eram pequenas, né, eu havia me separado do meu esposo, e eu sempre trabalhando, mas um dia, eu sempre fazendo meu devocional, eu gosto de escrever. Todo dia eu gosto de escrever o horário, publicou algum livro já? Publicou algum livro? Ainda não, né? As datas, o horário. Eu tenho assim um montão, né? Olha. Então eu faço isso todo dia, antes em jejum, eu gosto de ir lá, antes de fazer higiene, fico no meu devocional, né? Então, mas um dia, foi à tarde que eu estava vendo, eu lembro, eu tinha deixado minha irmã cuidando das meninas e tinha ido trabalhar, aí quando eu voltei, eu fiz meu devocional para trabalhar, quando eu voltei, aí Deus começou a trabalhar no meu coração, eu lendo a Bíblia, Ele falou, lê de novo, sei lá, me induziu assim a ler até horário diferente, e de repente Deus me deu Gênesis 12, então falou, sai da sua casa, da sua parentela, eu vou mandar para a terra que você conhece. E eu falei, mas que terra é essa? Onde que Deus vai me mandar? Agora, né, depois de anos, será que eu vou trabalhar como missionária? Aí nesse tempo, falei, Gina, Deus está falando que vai mandar para um lugar assim. Ela falou, o quê? Você já começou com as suas coisas, né? Aí, de repente, eu falei assim, Gina, ele falou que é Estados Unidos. A minha irmã, você vai levar as meninas? Eu falei assim, não, olha, vamos ficar com você. Ela, o quê? Você não vai deixar as meninas? As meninas tinham acho que uns 8, 10, eram as duas, porque o meu outro filho estava com outro tio meu, pequeno, não tinha o caçula não, o caçula é carioca, né? E aí eu comecei aquilo amadurecer na minha cabeça, nas minhas coisas, de repente eu arrumei tudo e fui aos Estados Unidos. Assim, de repente. Impulso. Arrumei tudo, arrumei passaporte, arrumei tudo. Peguei visto, que muita gente falava que não conseguia. Que era difícil, peguei visto, não sei nem como. Falei, bem, aí falei, ele vai me mandar. Mas sabe quando você não pensa? Aí quando eu cheguei lá em Miami, que eu desci do voo, que eu saí da coisa. Gente! Aí caiu a O que eu vou fazer? Como é que eu vou? Onde eu vou? Aí eu falei assim, porque eu conheci, tinha uns conhecidos assim de igreja, coisa e tal, que tinha me dado até telefones e tudo, mas eu não sabia nem me comunicar em inglês. Meu Deus. Nada de inglês, nada. Aí Deus falou assim, o que você tem na mão, sério? Me lembrou daquela passagem. Eu falei assim, bem, a fé.
Aí ele falou assim, então pega ela, porque se você, aliás, eu estou na frente, você vai passar pelo mar seco. Então eu digo você que marche. Aí eu falei, uau, mas aí como eu faço? Vou baixar Aí de repente eu sentei com mala, assim, tudo, num banco, eu lembro lá do aeroporto, e eu falei, todo mundo falando inglês, eu falei, caramba, nem o telefone eu não sabia dar. Meu Deus. Não tinha, só tinha o número do garoto. Então a missionária foi e não tinha um lugar pronto para ficar? Não, eu tinha me comunicado com esse rapaz, mas não tinha, eu queria, de repente me deu de fazer uma surpresa até. E eles tinham me dado da igreja, que era uma família lá, uma amiga lá da igreja, que eu conheci, né, da igreja do Belém. Sim. Então tinha me dado o telefone. Ah, sério, quando você quiser ir, vai lá nos conhecer. Vai lá nos conhecer, vai lá nos visitar. Então eu fui por fazer uma surpresa, me deu um tchan assim, como eu falei para você, e fui. Chegando lá, aí depois eu vi uma pessoa nesse meio tempo, sentado perto de mim, falando espanhol, eu entendia mais ou menos. Aí eu pedi para ele, falando na minha língua mesmo, que eu precisava de uma ajuda para fazer uma ligação para uma pessoa que eu não sabia se ele podia me ajudar. Ele me ajudou, ligou para o meu amigo, né, e para minhas amigas lá. Então eles falavam assim, onde você está? Eu falei, estou aqui no aeroporto, mas ele falou, não acredito. Mulher, porque eles eram do Nordeste. Mulher, mas não acredito. Mulher, tu tá aqui? Não. Aí ele falou, bem, eu vou levar tanto tempo para chegar aí. Porque eu estava em Miami, eles estavam na Flórida, em Fort Lauderdale. Então levava assim 1 hora a 2 horas quase para chegar. Né? Aí eu falei, tá, fiquei lá esperando. Depois quando ele me viu, ele falou assim, não acredito. Meu Deus. Bem, aí ficamos lá, entusiasmada, fiquei lá, mas nesse meio tempo eu falei, vou voltar. Quanto tempo ficou lá, missionária? A primeira vez fiquei uns 2 anos. 2 anos. Foi e ficou 2 anos. Aí eu voltei, 2 dias, 3 meses, 2 anos. 2 anos. Aí eu voltei, né? Aí, de repente, se passou um tempo, aí depois eu fui para o Rio novamente, aí as meninas já estavam mais maiorzinhas. Quando minha filha tinha 12 anos, a Fernanda, a terceira filha, eu engravidei do Daniel, né? Que ele é o temporão também, o Daniel. Então eu tive ele no Rio de Janeiro, aí passado mais um tempo do Daniel, de novo, aí eu montei uma escola de arte, uma escola que trabalha com decorações de festa. Sim. E aí eu queria fazer outros cursos lá nos Estados Unidos que eu havia visto da outra vez que eu fui. Então eu voltei para o Rio de Janeiro, né? E estava tendo essa escola de artes. Nisso tinha uma moça que foi fazer o curso comigo e ela era uma agente de viagem. Olha. Então ela falou, sério, se você me arrumar umas 14 pessoas, você vai ter tua viagem de graça, estadia, vai ter tudo, né? Então aí, como eu dava sobre a Disney, sobre festa, e o nosso era mais, trabalhava como escultura, como tipo quase cenários para teatro, era mais ou menos tudo assim. Aí então eu levei aquelas pessoas, nós fomos, aí eu visitei a Disney até umas 4 vezes de graça. Aí eu falei assim, bem, Jesus, faça para comprar. As 4 vezes assim, eu estava levando as pessoas. Então eu já estava acostumada, já conhecia até as lojas, né? E nesse meio tempo eu queria voltar, né? Aí voltei, as meninas já estavam grandes. Depois eu voltei antes delas ficarem noivas, elas estavam namorando. E elas nunca foram? Não, nunca quiseram ir. Olha. Nunca quiseram ir. Então toda gente interessa aí nos Estados Unidos? Nenhum interessa, não. Ela falava assim, se é para o Brasil, eu vou, para os Estados Unidos eu vou. Nenhum deles quiseram ir. O Daniel em si foi comigo depois, porque o Daniel foi obrigado quase, os irmãos tudo casados. Porque aí eu voltei, elas estavam namorando, mas aí eu
fui para os Estados Unidos, até os outros falavam assim, poxa, vai deixar as meninas moças aí, noivas e tudo. A minha irmã até falava com a minha sobrinha, eu falei, se o senhor não guardar a casa, igual um dia. É verdade, é verdade. E eu sei as meninas que eu eduquei. Bem, aí fui para lá, mas aí quando elas foram ficar noiva, eu voltei pro noivado, voltei de novo para os Estados Unidos, porque nesse meio tempo eu trabalhava numa loja, né? E numa loja super de presentes antes era de presente no Mall Brasileiro. Aí eu voltei para o noivado delas, voltei de novo para os Estados Unidos, depois voltei para o casamento. Meu Deus. Aí, quando eu voltei para o casamento, aí o Daniel, né, já estava adolescente, o Daniel tinha uns 10 anos, aí ele ia ficar com quem? Mandar ele para casa das meninas recém-casadas, né? Aí não tinha cabimento. Aí levei Daniel. Aí Daniel, nós ficamos morando, eu acho que uns 3 anos, lá na Flórida. E nesse meio tempo, nessa loja que eu trabalhava com festa, a pessoa acabou vendo algumas publicações da revista Face a Face, que saía minhas festas, meus cursos, sim. E aí me ofereceu uma sociedade, e aí eu fiquei sócia dessa loja, né? Boa. E aí, mas você precisava dirigir. Como é que você vai dirigir? Aí eu não sabia inglês. Como é que eu vou fazer um test drive, vou fazer... Quando eu cheguei, faz uns 20 anos atrás, com o Daniel, então o que aconteceu? Eu fui fazer o teste, a prova, né, de direção, e era aquele computador que eu nunca tinha pegado na minha vida. Não sabia. Sabia assim, isso aqui é computador, mas como ele funciona, eu não sabia. E não tinha dirigido. Aí eu falei assim, não, Deus, tu vai ter que... né? Eu falei com ele e fui fazer um teste. Falei, tu vai ser meu... Já me trouxe até aqui, já me trouxe, tu faz as coisas... Não, eu falei, tu faz as coisas completas. Tô fazendo pela fé o teste. Fui fazendo o teste, passei. Recebi a primeira carteira de motorista provisório, né? Aí fiquei lá nos Estados Unidos. Nesse meio tempo, Daniel, mãe, eu queria uma casa que tem um cachorrinho, passa pela casa, por debaixo da porta. Eu quero ir naquela, queria uma televisão grande. Eu falei, calma, Daniel. Aí no meio tempo que eu já tinha essa loja, estava sócia da moça, o vendedor que vendia as coisas lá, ele falou, eu falei, você conhece algum lugar para alugar por aqui, que seja uma casa, assim, assim, assim? Ele falou assim, olha, por uma casa eu conheço, e você pode morar lá de graça. Oh, aí eu falei, o quê? Morar lá de graça? Jesus! Eu falei, como assim? Aí ele falou, não, é só você ficar lá na casa, porque é do meu amigo, mas ele vive lá na Califórnia. E ele me pede para mim olhar o cachorro, né? Pede para mim olhar até a casa. cachorro. Meu Deus. Tudo que o Daniel quisia. Cachorro, aquela coisinha na portinha, porta. Chegamos lá, tinha televisão, tudo. Enfim, entramos na casa, que era uma casa do sobrado, né? Que eles falam de townhouse lá. Sim. E a casa já tinha tudo. Vários quartos, várias coisas, tinha até joias assim na mesa. Inclusive foi tanta coisa assim, que a gente fez assim, igual o Pedro, né? Orava, na hora que apareceu as coisas, falando, não, será? Isso é uma pegadinha, né? Então, aí, que era bênção, né? Não, aí a minha amiga falou assim, olha, Célia, que era até a sócia, falou assim, olha, e era advogada, por isso até que depois ela saiu e ficou loja só pra mim. Aí ela falou assim, olha, isso aí é uma coisa demais, isso aqui não acontece aqui não, isso aí eu acho que depois... Vai ter problema. De repente vai falar, a pessoa invadiu minha casa, você vai ter problema sozinho com essa criança, né? Aí, mas nós encontramos o moço, comunicamos, fizemos até, né, ela fez todo o contato com ele, ele passou um contrato assim, eu autorizo, fulana mandou o documento dele, nós mandamos nosso documento, tudo, e moramos lá por um tempo, né? E depois meu sobrinho, que era missionário, morava no Texas. Aí eles, vem pra cá, e nós fomos morar no Texas. Chegando no Texas, a gente, né, morava numa casa e precisava, lá todo mundo precisa de carro, não tem como. Então,
Eu já tinha a drive license pré, né, aquela provisória, mas aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer esse teste de drive sem carro, sem saber dirigir, sem nunca ter pegado em carro? Apesar de ser fácil lá, assim, para dirigir, porque é tudo automático, né? Mas eu assim, nunca tinha pegado o carro, tinha, né? Nunca. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Aí comecei a orar, fiz jejum, orei, eu falei assim, eu mando um anjo para estar aqui me orientando, como fazer, faz esse teste para mim, enfim, fiz uma oração. Nesse dia que eu fiz a oração, né, que essa menina hoje ainda vive, apesar da minha sobrinha que fez a oração e o jejum comigo, ela já faleceu. Ela bateu essa menina na porta, Célia, você não quer ir comigo lá para a gente ver como é que faz para tirar a definitiva, né, sair dessa provisória? Aí eu falei assim, vamos. Aí eu falei, Ana, mas quando eu chegar lá, Cláudia, não, como é que eu vou fazer essa test drive? Ela falou, não, vamos saber informação, porque como ela sabia inglês, né, então ela ia tirar as informações. Chegamos lá, ela perguntou para o homem, mas o homem falou assim, vocês vão para aquela portinha ali que vocês vão fazer. Chegamos lá. Já era para fazer. Já era para fazer. E o cara falou, daqui 15 dias você recebe em casa. E o cara estava falando com ela e mandando ela me traduzir, né? Então ela foi traduzindo, nem eu sabia. E nós fomos saber uma informação. Aí, nós quando saímos de lá, a Cláudia pegou assim na minha mão e saiu de lá. Porque não fez nem como que eu ia fazer? E era com o americano. Eu falei, como é que eu vou fazer? Para fazer o teste, eu tenho que ter o carro, que a gente faz com o nosso carro. E eu tenho que saber, no mínimo, dirigir um pouco, né? Eu então tenho que fazer umas aulas com uma escola americana, que eu não vou saber também entender. E como é que eu vou fazer esse teste? Eu vou perder. Mas eu falei, não, tu vai fazer comigo isso antes, né? Eu falei, não, um anjo, eu falei, Cláudio, o anjo do Senhor vai na nossa frente, vai arrumar, a gente vai fazer esse teste pra mim. E nisso, quando nós saímos, aí o homem falou, daqui 15 dias você recebe. Aí nós saímos assim e começamos a gritar. Aí a Cláudia pegou e falou, meu Deus, meu sobrinho que já dirigia no Rio, uma outra coisa, foi bombado umas 3, 4 vezes. E sabia inglês. Então eles falaram, Célia, todo mundo ficou bobo na igreja, isso não existe. Então nós ganhamos uma casa de graça lá na Flórida, sem, né, uma criança. Tinha carro nessa casa. O cara falou que eu podia usar o carro. Tinha piscina nessa casa. Tinha piscina nessa casa. Deus é lindo, né? Tudo perfeito. Tinha carro, piscina, tudo de graça. Nos Estados Unidos não existe isso. E eu ainda entrei sócia com a moça e depois fiquei com a loja sozinha. Eu fiquei com a loja sozinha, porque ela foi para essa parte de advocacia, ela fazia arrendamentos de casas, vendas, então ela foi para essa parte e me deixou, porque ela não entendia nada, né, dessa outra parte. Então, nós ficamos lá, aí nisso eu ia pegar o green card, eles iam me dar o green card, porque todos os outros documentos eu tenho o CPF de lá, né, tinha a carteira de motorista de lá, e eu só não tenho, era o green card. Por quê? Se eu fosse tirar o green card, eu teria que ficar 5 anos lá para tirar o green card. Porque eu tinha loja, eu tinha renda, batia, então eles davam. E principalmente passando tantos anos. Aí eu falei, não, por quê? Pela graça de Deus também tem uma outra bênção, que tipo assim, meu pai era um alto escalão da Federal. Então, eu e minha irmã, que é da época, né, eles ainda recebiam, nós temos um bom salário, né, ficamos recebendo, tanto é que esse salário é o que eu criei meus filhos, eu falo que eu fiz 4, 5 faculdades, né, e agora eu estou fazendo mais 4, daqui a pouco de netos, né. Formou todo mundo. Então, aí, se eu ficasse lá esse tempo todo, agora não, porque você pode até via online, né, fazendo, como é que é aquele recadastramento, né? Pois é, eu posso fazer no banco, mas antes não, tinha que comparecer para saber se era eu.
Então, se eu ficasse lá, tanto é que eu ia e voltava do Brasil, ia e voltava, né? Todo ano eu ia para o Brasil e voltava. Porque se ficasse na América, perdia isso. Perdia. E eu vinha sempre na data do meu aniversário. Okay. Porque eu tinha que falar que eu estava viva, fazer o cadastramento e coisa e tal. Então, nesse meio tempo, eu fiquei lá, né, recebendo essa bênção do meu pai. Então, não necessitei, aliás, eles pegaram e falaram que eu tinha que ficar 5 anos. Mas se eu ficasse 5 anos, eu podia perder esse pagamento, podia perder a pensão. E com essa pensão, lá não tinha certeza, porque lá eles poderiam me dar o green card, mas o green card não garante que você fica lá. Você é um imigrante de qualquer jeito. Eles podem te mandar embora qualquer hora. Você perde. Não é assim, quem recebeu o green card vai ficar por toda a vida. Às vezes tendo empresa lá, mas se você perde, se isso tudo falha, se você não é mais importante para eles, eles podem te mandar embora, te dar um período e falar, bem, você cumpre isso e vai embora. Entendeu? Tanto é que quando depois eu não fiz isso, eles falaram, mandaram a carta, você precisa sair. Aí eu saía e voltava, né? Porque não pode ficar lá além dos 6 meses. Ou 1 ano você pode renovar para mais 6 meses. Sim. Era isso que eu fazia antes, né? Então eu preferi não arriscar, porque eu tinha as meninas, eu tinha a responsabilidade, eu pensei no meu futuro, né? Porque antes eu era mais moça, tudo bem. Mas depois eles me mandam embora, aliás eu perco, mando embora para o Brasil. No Brasil você sabe como que é, eu fico sem nada. E eu eu pagava a faculdade dos meus filhos, mesmo casados, pagava as coisas, né? Como até hoje ainda ajudo eles, porque você sabe que no Brasil, né, é bem carente, né? É difícil as coisas no Brasil. Então, aí eu não quis brincar por causa disso. E depois disso, a minha primeira filha foi ter bebê, aí eu voltei para o Brasil. Daniel, como tinha um visto provisório, ele perdeu, não refez. Não renovou. Mas eu acho que Deus tinha um propósito, porque o Daniel conheceu a esposa dele, que é casada há 14 anos, e eles tinham 13, a outra tinha 12, ela, e ele tinha 14, né? Conheceu lá? Não, aqui, no Brasil. Conheceu no Brasil. Conheceu no Brasil. Na época que ele já ia conhecer, aí ele não conseguiu o visto. Então eu falei, eu não vou deixar o menino agora comigo. Mas irmã, se eu já não deixei antes. Exato. Então eu fiquei com ele, né? E ele conheceu a esposa dele. E depois acabaram casando. Deus tinha um propósito. Os jovens, tinha um propósito. E eu fui ficando, mas depois eu fui viajando, aí eu já não fiquei mais, né? Fiquei indo e voltando, mas nessa bênção toda de ser missionária, eu dava aula para as crianças lá, porque eu fiz a PEC, né? Amém. Tudo. E tive uma base desde meus 12 anos, né? Um encontro com Deus, que eu falo definitivo, que é pessoal, né? Então, porque pai e mãe salva filho, né? Claro. Nem eles são responsáveis por tal. E nisso eu tive um encontro com Deus, me apaixonei por missões e fui para lá trabalhando também em igrejas com missões. E Deus foi me abençoando, então foi de Deus. Tanto é que uma época eu queria vir para cá e Deus falava para você, vai voltar lá nos Estados Unidos. Eu não terminei o trabalho que você começou. Tanto é que agora, quando eu voltei para passear, eu já tinha voltado antes com meus netos, mas agora Deus falou, que eu quis vir para Portugal, há 5 anos atrás, ele falou, não, primeiro você vai nos Estados Unidos. A missionária está 5 anos aqui? Não. Há 5 anos atrás, eu quis vir para cá. Ok. E aí teve a pandemia. Sim. Mas depois que acabou a pandemia, eu vim para cá. Mas Deus sempre falando que eu tinha que ir aos Estados Unidos. Então eu voltei aos Estados Unidos, sim. E realmente tinham 2 amigas minhas que estavam precisando demais, assim, uma palavra, de um renovo, que uma delas teve câncer e a outra
filho dela nasceu com uma deficiência, ela ficou muito chateada, porque ela tinha uma certa idade, né? E teve o bebê já com 1 ano, então, assim, uma idade avançada. Uma idade avançada e o bebê ainda veio com essa problema, debilidade. É por isso, né? Então, é assim, até hoje eu comunico com as minhas amigas, até hoje elas comunicam comigo a respeito de missões, né? Sempre eu estou nesses aconselhamentos. Agora que eu fui lá aos Estados Unidos, que apesar de eu ter vindo primeiro aqui em Portugal, Deus falou comigo que agora é hora. Tanto é que agora, quando a minha nora foi ter bebê, eu ia para o Brasil, voltava para o Brasil com a mãe dela, da minha nora. Deus falou, não, você vai ficar. Você vai ficar. Aqui em Portugal, né? Você vai ficar aqui em Portugal. E assim que eu fiz a minha manifestação que eu não tinha feito, aí eu ouvi sair, não vai fazer mais. Toda. Não vai fazer mais. E nesse meio período, agora quando foi 5 anos atrás, que eu queria vir para cá, não sei, deu assim, eu quero ir para Portugal. O meu coração falava Portugal. E depois Deus falou, você vai morar no Algarve. Você vai morar no Algarve. Então eu fiquei tomando posse do Algarve, vendo Algarve. Mas aí quando veio a pandemia, nós não fomos mais, mas nessas lives conheci Evelyn, né? E Evelyn, Portugal, me interessei. Fiz um curso com Missões da Europa, né? Com Glauber, né? Nós fizemos curso, fiz inglês, mas fiz curso de missões em Portugal, né? De Portugal, específico. Né? Porque ele falou que tem todo um processo. A parte cultural. Exatamente isso. Verdade. A parte da comida, né? Da abordagem, Claro. E muitas coisas. Ele falou, não é como o Brasil, né? Que você vai chegando lá, vai. E eu sei, porque eu já morei em outros países. E é isso, missionária, isso é tão importante, é isso que muitas vezes nós recebemos aqui missionários brasileiros e de outros países, e às vezes até vem com boas intenções, e eu vou dizer assim, 100% vem com boas intenções. Só que não tem essa preocupação de se preparar, de fazer de ter essa percepção cultural, o tipo de abordagem, o tempo. No Brasil você encontra alguém, a pessoa ali na Liberdade, você conversa 3, 4 horas. Os costumes, né? Aqui a vida é muito corrida, aqui você tem um primeiro contato, deixa um contato, depois liga para beber um café. É sim, né? Então isso é muito importante e a missionária fez muito bem. Verdade, preparar. Porque a mãe se não prepara e se frustra, né? É isso que eu ia dizer. Se decepcionam, se frustram, aí voltam para o Brasil dizendo que Portugal não acolheu, que não pisa mais nessa terra, que não sei o quê, aí já arruma inimizade comigo. Não, eu fiz esse curso de missões, além desse curso de missões, eu fiz mentoria com várias pessoas, assim, Papati Lemes, não sei se vocês conhecem, uma pessoa que agora, hoje ela não está mais fazendo mentoria com pessoas que vêm para cá. Ela agora está no empreendimentos imobiliários, né? Não está mais fazendo parte. Foi conhecer toda a parte. Eu conheci com ela, estudei, né? Fiz o que acontece aqui, e sempre está me falando Algarve. Algarve, passou-se tempo, vim conhecer semana passada. Porque Deus falava, tudo tem um tempo determinado. Sim, verdade. Então eu fiquei lá em Pombal, que gosto, né? Eu falo que eu sou portuguesa. Os outros já me chamam de portuguesa lá. E agora com uma netinha portuguesa, tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Então, eu fui para Pombal, mas eu sei que Deus falava assim, tudo tem um tempo, né? Então eu acho que Pombal é um tempo que eu fiquei, né? Amadurecendo, conhecendo o país, conhecendo os costumes, fazendo a prática, né? Fazendo estágio, eu falo, fazendo a prática. Porque antes você estudou. Estava na teoria, né? Na teoria. Agora, a prática que eu pratiquei lá, que é como é que é chamado, né, bairro? Como é? É o interior urbano, né? Não, então, mas a gente no Brasil ainda não aprendi aqui. Um conselho. Um conselho, né? Que é pequeno, não é assim. A gente conhece lá, né? Nós conhecemos Pombal. Pois é, então, aí Deus falou, não, primeiro ficar aqui, o meu filho que está aí morando comigo, ele, não, eu quero ir para Lisboa, eu quero ir para Porto. Falei, Daniel,
treina aqui, meu filho, que você não vai para os lobos primeiro, não. Porque senão os lobos vão te comer. Ele vai se preparar. Se prepara aqui. Se prepara aqui. Você aqui está com amigos, tem Evelyn, tem poucos amigos, mas tem. Tem a babá suporte. E Evelyn ficou, assim, agora é a minha afilhada e nós temos como parente. Temos um amor como se a gente conhecesse há muitos anos. Né? Se vocês me entendem. Claro, claro. Até esse detalhe do afilhado, eu falo que Deus é detalhista. Verdade. Deus é detalhista, bem sim. No Natal de 2011, eu perdi repentinamente a minha madrinha. Né? Ela infartou no dia de Natal, mesmo comigo ali. E aquilo me chocou, porque nós dávamos muito neles. Seu impacto. Foi muito grande. E durante um bom tempo o Senhor teve que ir trabalhando no meu coração para lidar com aquele luto, que foi muito repentino. Quando foi 2021, já conheci a Célia já há mais de um ano, em dezembro, a Célia falou assim, o Senhor me acordou essa madrugada no meu devocional, ela falou assim, eu não sei se a palavra é essa, mas o Senhor fez ela usar essa palavra, eu tenho isso que nós gravamos essa reunião, ela falou, eu gravei essa reunião no Zoom, ela falou, eu preciso te falar umas coisas que Deus mandou falar com você. E o Senhor mandou eu te amadrinhar. Existe essa palavra? Não, você falava amadrinhar. Você falou assim, não, você falou, existe essa palavra amadrinhar? Eu falei assim, apadrinhar existe, mas madrinha. No mês de dezembro, ou seja, 10 anos depois, no mês que eu perdi a minha madrinha, né? O Senhor passou para ela. Restituiu. Ela não tinha como saber disso. É verdade. E aí eu falei para ela, ainda nem falei nada, eu falei assim, vamos orar, vamos ver o que é isso e tal. E fiquei, Jesus, o que o Senhor está fazendo? E aí passou aquele Natal, e o Senhor falando para mim, você pegou uma madrinha, você não falava para mim que você sentia falta daquele relacionamento que você tinha com a sua madrinha, com a sua tia, e eu te trouxe uma minha, para você ter esse relacionamento. Porque eu falo que essa madrinha é segunda mãe, né? Então você chega ali, olha, como assim, faz assado e tal. Ela te dá o norte, né? No sentido de relacionamento, sim, não sim. no sentido religioso. Claro. E aí eu falei assim, nossa, e o Senhor falou para mim, eu quero chegar em você em dezembro. Eu falei, verdade. Coincidentemente, hoje, 15 de junho, era o dia que a minha madrinha fazia anos. Oh. E ela faz 26 de junho. Anos. E elas têm a mesma idade. Meu Deus. Deus faz tudo realmente perfeito. Deus né? É os mínimos detalhes. Perfeito. Ela fala, para vocês entenderem, a minha madrinha fazia 15 de junho, ela faz 26 de junho. Quem fazia anos 26 de junho era minha avó. Mãe de minha mãe. Mãe de minha madrinha. Era mãe da minha mãe. Então, ou seja, Deus fechou tudo ali. Eu falei, olha só, o Senhor, Deus restituiu. Ele restituiu. Então, eu falo que restituição de Deus não é só o pessoal que faz restituição, o pessoal já pensando financeiro, pensando no bem material. Não, o Senhor restitui os relacionamentos. Sentimentos. E você, esse aqui precisa. Ou pode falar, olha, pronto, para mim isso não é. Talvez é isso que eu ia dizer, talvez pode ser para alguém uma coisa insignificante, né? Mas aquilo para mim, eu já tinha perdido meu padrinho quando eu tinha 14 anos, marido da minha madrinha, e eu não precisei, Deus não precisou restituir o meu padrinho, porque aquilo para mim não tinha tanto, até para mim mesmo, mas ela fazia uma falta, Deus trouxe. Aí Deus é perdi minhas tias, o Senhor me trouxe minhas tias. Amém. Ele traz. Deus é Deus que restitui. Ele traz restituição. É assim, engraçado não, mas é a bênção. Por exemplo, quando eu quis vir aqui, que eu decidi ficar aqui, ele me apresentou, eu falei assim, eu me apresento teus amigos. Então ele me apresentou a Evelyn, né, que a gente se conhecia só online. E ela viu o Nando o apartamento aqui, porque geralmente as pessoas têm dificuldade de vir, encontrar um apartamento e tudo. É verdade. Mas aí, quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos apartamento, que a Evelyn havia encontrado, mas nós alugamos sem documento, só com o nosso passaporte. Não, o Senhor ele liberou tudo. E eles exigem, então você vê, Deus foi liberando, né, toda essa parte, É né? difícil.
Depois, Evelyn, nesse meio tempo, ia tirar alguns documentos conosco, mas estava no Brasil. Mas ela tinha deixado um casal para dar uma assessoria para a gente, inclusive já tinha um emprego com a minha nora, em frente à nossa casa. Em frente. Ao ponto deles chegarem em Portugal, a menina falou assim para mim, cadê a moça que você falou que ia vir para cá? Ela chega quando? Eu falei, menina, ela acabou de entrar no apartamento dele, na sua frente, ela falou, esse pessoal já vou tocar campainha. Mas aí, olha Prepara só, emprego, a menina chegou carregando a mala na escada aí, Meu Deus. esperando ela para vir trabalhar. Meu Deus. não, tem mais, aí tem mais. Eles não nos conheciam, mas foi com a gente no mesmo dia tirar todos os documentos lá. Deus Aí me a livre. pessoa faz isso aqui, você não conhece, Não, pode ver aquela Mas pessoa. Deus Você Deus sabe que Deus. não, você sabe que não faz. Primeiro que nós alugamos uma casa numa época difícil. Na época que a Evelyn falou, a casa parece que era 200 e pouco. Aí falou, tinha uma casa de 200 e pouco. Mas depois já era 500. Subiu, porque era na época do pico, né? Então Pós-pandemia. começou a ser escasso e outra. A gente ia para a Irlanda. Aí o que aconteceu? Eu, primeiro, antes de vir para Portugal, a gente ia para a Irlanda. E meu filho fazia o curso de inglês lá. Como houve a pandemia, nós ficamos com o crédito e aí não ia-se mais para a Irlanda. Então eu falei, o que a gente vai fazer? Jogar essa passagem fora? Vamos para Portugal, que eu estava querendo. Então a Evelyn pegou, viu o apartamento para nós. Nós já chegamos na nossa casa, não fomos morar com ninguém, não fomos morar no quarto. Nós não vamos procurar apartamento não, tá? E outra? No Nós centro, não vamos né? procurar Não apartamento. foi em aldeia, no centro. A única vez que uma pessoa entrou na minha casa, uma vez só, vim aqui, sentou no meu sofá, ela falou, vinha apanhar laranja, que a casa que a gente morava tinha as laranjeiras, vinha apanhar laranja. Deixa eu te falar, eu vi uns apartamentos ali mesmo no centro. Fui ver pra mim, mas eu não vou ficar não, tá com fulana. Eu falei, e era com imobiliária. Imobiliária. E ficou pra imobiliária é exigente, né? Imobiliária exige mesmo. Não, aquela lá, acho que vocês conhecem, não é o nome. Era. Qualquer Era. Não. Remate mesmo. Só que o que Deus já tinha feito antes, o Fernando já tinha trabalhado na Remax, e a pessoa que estava responsável pelo apartamento Era amigo dele. era conhecida Foi dele. filho dele. Deus fez além. Quando eu cheguei em Portugal, que eu fiquei um ano só, o Senhor nos usa para cuidar de algumas vidas. Eu cuidei da vida de uma moça que depois ela foi embora para a Bélgica. Lá na Bélgica ela conheceu um rapaz, casou e mudou para a Suíça. Perdemos contato. Adivinha quem que é a dona do apartamento? Ela, a própria. Quando ela começou a falar, ela falou assim, eles falaram para mim, a dona do apartamento disse que te conhece. Eu falei, não conhece não, porque os donos estão na Suíça. Me conhece não, né? Ela veio falar para mim, olha, sou eu. E é uma pessoa que nós ajudamos dentro de casa, que precisava pegar algumas necessidades. Deus. Conexão de Deus. Não foi pessoas alinhadas. Só que eu quero frisar uma coisa, importante. A pastora já vai precisar finalizar. Só que eu quero frisar uma coisa muito importante aqui. Isso tudo que nós ouvimos foi muito edificante. É de grande valia isso aí. Mas como é que isso tudo começou? Em um devocional com Deus, em um momento em que alguém se preocupou em dizimar uma parte do seu tempo para o Senhor, ter o seu convívio com o Senhor. Sabe, é isso que hoje em dia está faltando para essa geração, para nós, para a geração que vai vir aí. É esse contato. Quando Deus coloca Adão no Éden, Deus não tem necessidade, mas Deus vai lá conversar com Adão todos os dias. Esse relacionamento ainda hoje precisa estar em intimidade com Deus. E a vida não quer nos proporcionar isso. O inimigo das nossas almas não quer nos proporcionar isso. O mundo que jaz no maligno não quer nos proporcionar isso. Nós estamos vendo aqui uma história de uma missionária que foi para os Estados Unidos. Deus preparou tudo, veio para Portugal, Deus preparou tudo. Tenho certeza que Deus preparou os melhores genros, as melhores noras. Sim, Deus preparou tudo. Agora isso começou aonde, gente? Começou em um devocional com Deus. E hoje nós sonhamos
ir para a América, o homem quer ir para a Lua, quer morar em Marte, mas não quer tempo com o Criador. Então, sabe por quê? Você tem que ter intimidade com o Pai. Claro. Se você tiver, você consegue saber e ouvir a voz dele. Porque eu sempre vim, primeiro ouço. Porque eu não vou assim, eu fui para os Estados Unidos assim, mas eu ouvi e fui. Tudo bem, eu não fiquei... Sem direção, né? Sem direção, né? E lá ele me apresentou pessoas, facilitou tirar esses documentos todos lá, antes, né? Pessoas que moravam já há mais de 20 anos lá, que não tinham os documentos que eu tinha. Eu acredito. Não teve a carteira que eu tinha. Amém. Entendeu? Eu precisava de carona para ir trabalhar. Ah, e tem mais o carro, né? Quando eu fui comprar o meu carro, né, que eu tirei a carteira, fui comprar meu carro, o cara pensou que eu já sabia dirigir. Aí ele falou assim, tá, pode levar seu... Aliás, consegui, através do meu sobrinho, que ele conhecia uma pessoa que tinha uma agência, fui lá comprar o carro, mas ele pensou que eu já dirigia. Porque se você vai comprar um carro... Mas não, Eu tinha nem sentado. ele falou assim, não entendo. Então, tanto é que ele teve que levar o meu carro, né? E aí, muitas aventuras aí na hora de dirigir, né? Então fica uma lição para nós hoje. Olha, faça tudo o que você quiser. Sonhe os melhores sonhos, mas não deixe, como diz lá na minha Alagoas, de lhe proporcionar para si mesmo o arroz com feijão todos os dias. A simplicidade, o devocional com Deus. Né? Priorizar Deus. Priorizar Deus. Quando a gente coloca Deus como primazia na nossa vida. E hoje é nítido, pastor Raposo, é nítido. Você que tem uma intimidade com Deus, perceber em uma conversa quem está do seu lado é a pessoa que tem intimidade com Deus. Você tem que estar disponível, né, para Deus agir. Ele dá o cheio, mas esse é o problema. As pessoas estão disponíveis para tudo. Esse é o problema, missionário. Esse é o problema que hoje nós sabemos muito. Hoje nós temos muitas informações, então nós estamos tudo. Autodidata de informações sem saber de onde vem as E informações. não queremos depender de Deus. Esse é o problema da nossa geração, pastor Nando. Quando nós aprendemos a depender de Deus, olha, uma pequena palhinha, 14 anos em Portugal. Chegamos com 2 filhas e 300 euros. Em 2010 foi. Agora, por quê? Porque Deus falou em Ezequiel 12:13, filho do homem prepara como filho voltar ao país. Então, eu não tinha dinheiro, mas tinha confiança em alguém que me falou para mim vir. Quando eu fui para os Estados Unidos também não tinha. Então, e hoje nós vemos as pessoas, se mexerem e as pessoas querem primeiro ter para ir, e o missionário ele vai, depois tem, porque Deus prepara. Não é? Porque nós conhecemos pessoas aqui que chegou aqui há 2 anos atrás com 17 mil euros e não ficou aqui, ficou aqui 1 mês. Mas o devorador curou tudo. Exato. 1 mês. E uma pessoa só. Então, porque Deus não estava no negócio. Deus estava de Mas nós estamos falando a conversa aqui é para missionários. Nós estamos falando de missionários que vieram, 17 mil, casas para vender, comprar apartamento e ficaram 1 mês. E voltaram. Uau. E depois, como é que vocês conseguiram chegar aqui, estar aqui? Nós não conseguimos nada, nós só obedecemos a voz daquele que nos chamou. Colocamos à disposição, como a senhora diz, colocamos à disposição. Então, o que falta, fica a lição para nós essa noite aqui, e eu creio que isso vai ficar no YouTube, vocês podem ouvir, reouvirem e partilhar. Olha, quando o apóstolo Paulo disse que tudo que ele tinha, ele considerava estéril, é porque ele entendeu que não é ele, é o grande nele, né? Então, o missionário, ele não pode ajuntar para ir. Quando Jesus mandou os discípulos, Jesus disse, olha, mala, mobília, não, é só uma fogezinha ali para segurar ali um pedaço de pão para você não desmaiar, uma garrafinha, o resto, vai na minha palavra. E o que está faltando é isso, a modernidade, sabe, como é que chama os pastores aí modernos, né? Coach.
Os coaches estão impulsionando as pessoas a viver uma fé sem essa prática de intimidade com Deus. Tem que ter. E é isso que gera um monte de cristão frustrado. Sim. Amém? Amém. Porque sabe por que estão frustrados, pastor? Porque eles vão crendo neles. Exatamente. Eles vão crendo no que Deus faz. Exatamente. Então, quando eles veem qualquer obstáculo que existe para qualquer pessoa, eles não sabem o que fazer. Não tem. Entendeu? Estão perdidos. Agora, se ele tiver com Deus, ele vai estar firme. Ele vai estar confiante. Agora, foi mencionado aqui no culto de quinta-feira, salvo eu pelo pastor Rogério, do evangelista Sérgio, eu não me lembro. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Agora, se falta conhecimento, não é porque o conhecimento não existe, é porque não há mais tempo para nós buscar esse conhecimento. Porque já foi mencionado aqui hoje o exemplo do nosso pai na fé, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Está bem, Senhor, eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou conversar com Sarai para ver se ela está de acordo, se nós temos fralda suficiente, milho suficiente. Ele só disse, Sarai, Deus falou comigo, vamos preparar. Aí, só que levou Ló, né? Arruma as trouxas. Mas pronto, mas Ló foi um ensinamento no caminho que ficou para nós, né? Nós não podemos andar como Ló, olhando para as campinas verdejantes, para as facilidades. Como foi falado aqui no podcast anterior. Deus te colocou num lugar difícil, para você levar a essência de Deus e tornar aquilo fácil. Né? Foi assim que José fez na casa de Potifar. Foi assim que Sadraque, Mesaque e Abednego realizaram. Deus livrou eles do fogo? Não. O poder do fogo é que não foi deles. Mas eles entraram no fogo. Então, nós vamos passar pelo fogo, vamos passar pela água, mas o fogo e a água não terá poder sobre nós. Quando vamos nos afogar, flutua, Pedro. Olha aí, é eu. Então, está faltando essa prática, esse devocional com Deus, essa intimidade. Aquela manhã que nós nos acordamos atrasados, mas o momento com Deus é precioso. Porque o primeiro lugar na nossa agenda tem que ser Deus. O primeiro compromisso Tem que ser Deus. é Deus. Primeiro compromisso, para que tudo te vá bem. Porque se você não tiver a primeira orientação daquele que te criou, né? Perece tudo. Mas hoje, como o pastor disse, até para finalizar, a gente acorda e pega o telemóvel. Automático. O que eu fiz? Eu acordo e pego o telemóvel. E já está no aplicativo da Bíblia. Está lá para cima. Eu posso pegar o telemóvel. Claro. Não olho nada se eu não falo com Deus antes. Devocional. Primeiro com o Senhor. Depois a gente vê o que aconteceu, quem mandou o que, deixou de mandar. Exatamente. Mas esse primeiro momento, minha primeira olhada, Quem tá até vivo, o disco, minha primeira olhada do telemóvel é para o Senhor. Até isso nós temos que se ensinar na tecnologia, vamos dizer, Daniel, que se multiplicou para hoje, utilizar a nossa forma. Exatamente, para o bem. Simples assim. Posso dar uma Pode. As pessoas que estão nos ouvindo. Assim, uma dica, tipo assim, eu não peço nada, não fico assim na minha oração, eu nunca peço, eu agradeço. Olha aí. Mesmo eu querendo algo, eu falo muito obrigado, Senhor, porque tu me proporcionaste já essa viagem, mesmo ainda não tendo acontecido. Entendeu? Senhor, muito obrigado, porque tu deste hoje um dia maravilhoso para os meus filhos. Hoje eles têm sucesso no trabalho deles. Meu neto está muito bem, o trabalho dele é o melhor. As pessoas encontraram graça nele. Eu estou saudável, não trato de nenhuma diabetes, eu não trato Graças de nada. Eu tenho, graças a Deus por ter me posto de pé, graças a Deus por ter, enfim, eu agradeço. Aquilo que eu quero, eu não peço, eu agradeço. Já está agradecendo. E eu escrevo, justamente para mim poder saber lembrar, porque às vezes passa coisas e eu não me lembro. Por exemplo, eu não me lembro do que eu falei para ela. Exatamente, entendeu? Então eu gosto de escrever, né? Então eu escrevo a data, agora eu escrevo a data de Portugal, né? O horário, a data, o horário de Portugal e o horário do Brasil, né? E eu gosto sempre 6 horas da manhã de Portugal, aqui tá, para poder estar
né, fazendo meu devocional. E eu agradeço, gente, agradeça primeiro, porque a gente tem que ser grato, porque quando você está grato, você confia que Deus vai fazer aquilo, né? Você está confiando naquele, porque quando você está pedindo, poxa, acho que fica até cansativo. Aborrece. Fica aborrecido, né? E fica como se você não está confiando. É Fulano, faz isso, fulano, faz isso. Então você está falando que, será que ele está me ouvindo? Vou te agradecer pelas nossas férias. Em nome de Jesus. Outra dica. Tá ligado? Outra dica. Vocês têm que escrever data, hora que vocês pediram isso, o lugar que você quer ir, como é que se diz? O hotel. E a providência também, o valor. O quanto você quer levar. Peça o valor, peça tudo. Seja específico no que você quer. Porque se você. Senhor, eu quero ir. Prepara aí uma. Não, porque assim, Senhor, eu quero ir, vamos supor, para a Inglaterra. Tá. Mas aí, Pastor. Valdemir. Mas que lugar da Inglaterra? Me manda para qualquer lugar lá. Aí, de repente, você vai. O importante é que eu vá para a Inglaterra. Você já ouviu a pessoa falar assim? Já. O importante é que eu vá para. Eu quero um carro. Mas que carro você quer? O importante é que eu quero um carro. Aí, quando Deus manda um carro, aí o que você faz quando Ele manda um carro? Vamos supor que Ele faz isso, acho que para. De propósito. Para qualquer carro, então ele tá achando que eu não sou nada. Porque quando você pede qualquer coisa, você está falando, eu não vou pedir porque eu não sei se ela pode. Eu não vou sujar, não pode. Seja específico, eu quero daquele lugar, na Inglaterra, eu quero daquele palácio e tal, eu quero comer tal. É isso que eu faço. E olha, eu tenho para vários lugares. Deus tem proporcionado até para mim e para outros. Amém. Entendeu? E sempre escreva, porque Deus fez a Bíblia como? É o testamento. Se você não tem aquilo, como é que você vai depois, né, aprender, ler? Deus fez aquilo para você toda hora lá. Deus, aqui está escrito na tua palavra que tu pode todas as coisas e que tu me fortalece. Amém. Então tu pode tudo. Então eu falo, Deus, tu pode tudo. Então às vezes quando eu me sinto, vamos supor, às vezes quando vem querer me pegar uma enfermidade, eu falo, não, pelas pisaduras do Senhor já fui sarada. Está escrito em Isaías tal. Né? Eu falo isso. E mesmo que eu andasse pelo vale tal, o Senhor está. Eu sei, Senhor. Eu falo sempre na afirmativa. Eu falo sempre no presente. Eu sei que tu estás comigo. Amém. Isso é o quê? É exercitar a fé. Entendeu? Porque se você. Nossa linguagem, né? Porque às vezes a gente fala. Eu estou me lembrando. Você fala assim, me dá um carro. E eu estou me lembrando de uma expressão que nós usamos. Senhor, se tu quiser, tu pode. É uma expressão que a gente usa. Claro que ele Se pode. tu quiser, tu pode. Claro que eu posso. É uma E expressão posso o quê? Não. É. Aí posso o quê? Posso o quê? E outra, não fique pensando nada. Eu sempre sou assim. Por exemplo, você tem um carro X. Aí eu fico, eu quero o carro dele, eu quero um carro igual o dele. Não, gente, faz seu carro. Seu carro pode ser até melhor do que o meu. Exatamente. Viva os seus sonhos. Viva os seus sonhos. É verdade. Porque Deus tem um particular para cada um. Graças a Deus. Missionária Célia Santos, o tempo foi muito rico, muito proveitoso, aprendi muito. Quero louvar a Deus pela sua vida. Pastora Evelyn, muito obrigado. Nando da Evelyn, muito obrigado. Eu que agradeço. Pastora Rose, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe a sua vida. Pode fazer as considerações finais, se quiser. Se quiser dar continuidade, nós ficamos aqui. Vamos ficar por aqui, né? Tem uma mesa ali no Instagram. Virgília Teste. Pessoal, nós queremos agradecer mais uma vez a nossa querida missionária Célia Santos, pastora Evelyn Gonçalves, que foi o canal que Deus usou também, né, para nos apresentar a missionária Célia. Nós queremos dizer, missionária, que aprendemos muito consigo e é um privilégio muito grande. E a partilhar, né, aquilo que Deus fez na nossa vida, testificar dos milagres que Deus fez na nossa vida, isso é muito bom. Você aqui, eu tenho certeza que
vocês que vão assistir esse testemunho aí, vai ser de grande edificação para a vossa vida. Deus abençoe vocês. Até sábado que vem, se Deus quiser. Viva Jesus!